Pedro pode antecipar volta aos gramados. Flamengo pretende negociar Lohan por empréstimo para outro clube da Série A. Eu vou falar também sobre o José Boto, que soltou o verbo em entrevista à ESPN, e o Santos, que se acertou com o Flamengo por Thiago Maia. Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário sobre o Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então deixa o seu like nesse vídeo aí, deixa a sua curtida para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, é de graça, é só você clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda aqui o canal a crescer. Somos um canal novo, estamos tentando bater os primeiros 500 inscritos, você pode me ajudar nessa missão, até porque eu descobri que 80% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não se inscreveram no canal. Então o que te custa dar essa moral para um outro flamenguista como você, que está aqui tentando trazer um resumão das informações do dia a dia do Flamengo com muita qualidade e precisão para você. Aqui a gente não trabalha com sensacionalismo, é só com informação direto, papo reto, de torcedor para torcedor. Então dá essa moral para a gente se estimular cada vez mais a fazer um vídeo de qualidade para você. Se inscreve no canal, não te custa nada. Como eu disse, é totalmente de graça. E não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Atualização da semana do Flamengo. Lembrando que o Flamengo essa semana está treinando aí todos os dias pela manhã, às 9h30 da manhã, por conta do forte calor que tem feito no Rio de Janeiro. Então o Flamengo mudou um pouco os horários aí para tentar não desgastar tanto os jogadores. Falando sobre isso, a Ferg divulgou na tarde dessa quarta-feira os horários, né, fixos aí das partidas que vão acontecer na última rodada da Taça Guanabara. Já tinha sido avisado que todos os jogos passariam a ser depois das 6, mas ainda não tinha um horário definido. E agora o horário de Flamengo e Maricá no sábado vai ocorrer às 19 horas. Esse jogo vai acontecer no mesmo horário do jogo do Volta Redonda com Boa Vista. Por que no mesmo horário? Porque o Volta Redonda também tem chances de ser campeão. É claro que para isso o Flamengo precisaria não ganhar a sua partida e o Volta Redonda ganhar a sua. O Flamengo ganhando, o Volta Redonda ainda tem chance, mas teria que abrir aí 14 gols de diferença, o que é uma coisa bem difícil de acontecer. Então, pensando nisso, a Ferg, como o Flamengo é o time mais provável a ser campeão, lá no sábado vai ter o troféu que vai estar preparado caso o Flamengo ganhe. Ou seja, o Flamengo ganhando esse jogo é sagrado campeão da Taça Guanabara e carrega o troféu, o segundo troféu do ano, já vai ter comemoração no Maracanã. Lembrando que nesta quinta-feira o treino será aberto à imprensa e também teremos a coletiva do Léo Ortiz. Estou um pouco animado para isso, porque o Léo Ortiz está numa fase muito boa, quero ver o que ele vai falar. A notícia que nós já trouxemos ontem é que o Ayrton Lucas já voltou a treinar com o time. Nessa quarta-feira treinou novamente, provavelmente deve ser o titular na lateral esquerda, assim o Felipe Luiz não vai precisar continuar improvisando o Varela. Uma grande notícia, que talvez seja uma das melhores até agora, é que o Pedro está evoluindo muito bem nos treinamentos. É uma coisa surreal que tem dito. A previsão do retorno dele era para junho, deve acontecer na metade de abril, ou seja, quase 1 mês e meio aí de antecipação. Isso é muito bom, ele está evoluindo muito bem, está fazendo sessões de fisioterapia não só no CT, está fazendo em casa também. Ele que é um jogador extremamente dedicado. Nesse momento, já tem aí 5 meses que o Pedro não joga, né? E uma curiosidade, ele nunca foi treinado pelo Felipe Luiz. Então, assim, vamos ver aí, tem muita gente curiosa para saber como é que o Pedro vai se sair sob o comando do Felipe Luiz, que tem feito um excelente trabalho até agora. Espero que realmente se cumpra essa previsão do retorno antecipado dele. O STJD também na tarde de quarta-feira divulgou aí o resultado do julgamento dos jogadores que tiveram a confusão, né, contra o Botafogo, né? O Cleiton pegou 4 jogos, lembrando que ele poderia pegar de 4 a 12. Então, dentro desse panorama de agressão, ele pegou o mínimo possível, sendo que um jogo ele já cumpriu. Então, tem mais 3 jogos aí, provavelmente perde as semifinais. Ele que é reserva, mas o Flamengo não vai contar com ele aí indo para os jogos, porque ele já perdeu um jogo, vai perder o do Maricá e das semifinais também. Então só volta numa possível final de campeonato carioca. O Barbosa e o Alex Telles também foram punidos, cada um com 2 jogos.
Na minha opinião, assim, achei pouca a punição do Barbosa, principalmente, porque ele foi o grande causador de tudo. E ele agride algumas pessoas, não chega a pegar no rosto os socos que ele dá, mas ele empurrou e tentou socar muita gente, né? Mas, enfim, 2 jogos aí de punição. O Gerson, graças a Deus, não foi punido. Então, só teve a suspensão automática que ele já cumpriu, já estará à disposição do Filipe Luís para o jogo contra o Maricá. Trazendo a informação do Thiago Maia, já falamos aqui no vídeo de ontem que o Flamengo está prestes a receber a dívida, ou pelo menos a promessa da dívida do Thiago Maia com o Internacional, né? O Santos se acertou com o Internacional, está se acertando com o jogador e se acertou agora com o Flamengo sobre como vai ser feito esse pagamento. O Neymar ajudou muito nessa situação, porque o Neymar quer muito o Thiago Maia quer muito, então o Santos insistindo aí para tentar agradar o Neymar. O Inter ainda vai ganhar uma grana no jogador, porque comprou ele por 4 milhões e meio e vai vender ele para o Santos por 6 milhões e meio. Então o Santos já acertou com o Flamengo, que vai pagar os 700 mil euros que já estão atrasados, né? E a dívida continuará sendo parcelada, só que o Santos vai apresentar garantias bancárias para o Flamengo. O que não quer dizer muita coisa, porque o Santos, nesse momento, deve ao Cuiabá 11 milhões de reais. Não pagou até agora pela compra do zagueiro Joaquim, que inclusive já foi até vendido para o México. Então, assim, a gente vê aí que é um absurdo esses times que devem a todo mundo não pagam e continuam contratando. O Corinthians aí com um time estrelado, mas devendo todo mundo. Internacional, a mesma coisa. O Santos agora contrata o Neymar, mas deve a todo mundo. E o Cuiabá, que é o time que tem mais dívida a receber desses clubes, tá na Série B. Então, assim, um absurdo esse tipo de coisa. A CBF devia interferir nessa situação, porque não pode só ficar esperando a FIFA agir. Inclusive, o Boto deu uma entrevista à ESPN, isso aqui é assunto do nosso vídeo, e ele falou um pouco sobre a questão do fair play. Eu vou botar aqui na tela o que ele falou e vou ler aqui para vocês, ó. Por aquilo que percebo, não existe um fair play financeiro. Tem alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na UEFA e havia um transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar isso no Brasil. Não se pode concorrer com concorrência desleal. Nós temos os salários todos em dia, as contas em dias, contra um oponente que não tem. Em qualquer área da sociedade, a concorrência não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga. Para um clube europeu, não faz muito sentido concorrer contra clubes que não pagam jogadores que deveriam pagar e ver esses clubes continuar comprando jogadores sem algum tipo de sanção. Mas é um problema da CBF e do Ministério dos Esportes, não do Flamengo. O Flamengo é muito penalizado com essas situações. Ninguém quer ter um transfer ban, mas esse é o justo. Se não tem dinheiro para pagar alguém, não tem dinheiro para comprar jogadores. Agora é saudável trazer jogadores como Neymar, Danilo, porque isso põe os olhos do mundo na Liga Brasileira. Coberto de razão, totalmente com razão. O Flamengo realmente é um clube totalmente diferente, né? Para você ter uma ideia, o Flamengo está completando 11 anos sem atrasar um único salário. Muitos vão dizer, isso é obrigação, claro, mas se a gente for comparar o cenário nacional, o Flamengo está muito à frente, os outros não são assim. O José Boto falou também nessa entrevista à ESPN sobre a situação do Lohan. Ele disse que desde que ele chegou, ele já sabia que o staff do jogador queria vender o jogador, apesar desse não ser o desejo dele. Ele tentou fazer uma proposta de empréstimo, que a gente descobriu que foi ao Estoril, de Portugal. Os representantes negaram essa proposta, fizeram do jeito deles e deu no que deu. Então, ele falou que agora vai tomar as rédeas do Lohan para definir aí o futuro do jogador. Ele que precisa sair um pouco dessa pressão do Flamengo para respirar novos ares, ganhar rodagem, ganhar experiência, amadurecer um pouco mais. Na minha opinião, é a melhor decisão. O jogador tem contrato até 2029, ele é um bem do Flamengo. Ele é um jovem, ele tem apenas 18 anos. Inclusive, o tempo que ele ficar no Flamengo antes dele ser emprestado, o Flamengo precisa cuidar da cabeça desse jogador. Isso é promessa do BAP de campanha. Ter um psicólogo fixo cuidando dessas questões. Muita coisa aconteceu e afeta o futebol do jogador, principalmente agora que ele voltou para o Sub-20 e não vai conseguir jogar porque não está inscrito na Libertadores, né? Então isso vai mexer com a cabeça dele e realmente jogar no Sub-20 sem jogar a principal competição vai ser muito ruim para ele e também para o Flamengo. Lembrando que a Libertadores da categoria começa no dia 1º de março em Assunção, no Paraguai. A gente vai trazer
todas as informações aqui, jogo a jogo, dia a dia, para você se manter informado. É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou sobre as notícias que nós falamos aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Não seja esses mais de 80% de pessoas que assistem aqui e não dão essa moral, não estimulam o nosso trabalho a continuar aqui com qualidade. Dessa forma, você não perde as informações do dia a dia do Flamengo. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz como você, que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!